Meus amigos, tudo bem com vocês? Quero compartilhar mais uma porção do Evangelho, mais uma mensagem de vida, né? E se é palavra de Deus, tem que gerar vida. Jesus disse: eu vim para que tenha vida, e vida e abundância. As minhas palavras são espírito e são vida, né? E já aproveitando, falando desse assunto de vida, né? De qualidade de vida, né? Hoje eu logo pela manhã, passei no posto, né? Para sacar um dinheiro e entrei para pegar um refrigerante para um amigo meu. Aí eu vi aquela propaganda, né, do cigarro, né, onde tinha uma mulher assim, toda com câncer, assim, toda doente, né? E aquela contracapa do maço de cigarro dizendo que o Ministério da Saúde adverte, né, que fumar faz mal para a saúde, né? E quando eu vi aquilo, né, já me deu uma inspiração que eu queria falar alguma coisa acerca desse assunto, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer sobre isso é que existe uma cultura, né, na cabeça das pessoas, e que quando nós vamos num velório, como uma pessoa morre, né, as pessoas dizem assim: ah, foi porque chegou a hora, né, porque Deus levou, né, chegou o tempo de Deus na vida dele, ele cumpriu com a jornada dele aqui na terra, né. Na véspera, é só o peru que morre na véspera, né? Chegou o momento que Deus levou, né? Mas no Evangelho nem sempre é assim. Lógico que tudo está no controle de Deus, né? Não cai um pássaro do céu se pelo Pai não for permitido, não cai uma folha da árvore se pelo Pai também não for permitido. Até o cabelo das nossas cabeças, eles estão contados. Só que folhas caem, pássaros caem, né? Essas coisas acontecem. Então, o que eu queria falar para todos vocês? Na verdade, Deus ele está no controle de todas as coisas, mas nós temos que fazer a nossa parte. Então, você pega uma pessoa que ela fuma a vida inteira, né, 5 maços de cigarro por dia, né? Ele bebe, né, a ponto de ter cirrose, né? E, enfim, usa drogas, faz um monte de coisa, acaba destruindo o corpo, né? E aí essa pessoa morre. Vai dizer que é Deus que levou, né? Então, volto a repetir, Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. A gente arranha esse assunto, né? A gente vive sempre nessa tensão, mas o Evangelho nos mostra e nos dá o respaldo que Deus ele é a favor da nossa vida. E que se nós ficarmos dando saltos do pináculo do templo, a gente corre o risco de antecipar a nossa partida. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Os mansos são aqueles que se controlam, são aqueles que têm domínio próprio, né? São aqueles que eles têm total condição de, às vezes, quando ofendido, ir e arrumar a maior confusão, mas ele se submete ao domínio próprio, às rédeas da graça de Deus, e ele não vai. Então isso é uma promessa de longevidade, de preservação da vida, como a Bíblia está repleta de promessas de longevidade, né? E Salmo 34 diz que é um homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem, é uma promessa de Deus. A gente vê o Salmo 91, né, que fala: saciá-lo-ei com longevidade, né? E Provérbios, enfim. E Jesus dizendo: eu vim para que tenha vida e vida e abundância, não andeis ansiosos pela vossa vida, né? O Sermão da Montanha ele conclui dizendo que existe uma porta estreita e um caminho apertado, né? Que não é este caminho que a religião ensina de uma porta estreita lá em cima. No contexto do Sermão da Montanha, ele fala de uma vida que poucos acertam com ela. Aquela vida lá de cima, nós já passamos da morte para a vida. O Evangelho tem que ser feito uma síntese, né? Então ele já falou que o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. O que ele está falando é desta vida, encontrarmos com esta vida a vereda menos percorrida, a vereda da consciência do Evangelho, das pessoas que obedecem a Jesus, que se inclina para o amor, para o Espírito Santo, né, sobre o trilho da palavra de Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele falou acerca de um caminho que é verdade, que faz o homem encontrar com a vida, nesta vida. E muitas pessoas, né, têm se afastado do Evangelho e têm andado contra o fluxo da verdade, do caminho e da vida. Depois acabam pagando pelo preço da irresponsabilidade, né? Então Jesus falou muitas coisas que a gente tem que fazer. Por exemplo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz e põe debaixo de um alqueire, de um vaso, de uma cama, né? Nós temos que ser um luzeiro para fazer o bem para as pessoas, iluminar e dar gosto nas pessoas, né? Quando a gente faz isso, a gente glorifica o Pai, e são coisas que a gente faz para viver.
A gente pratica isso para viver, fazer o bem para o próximo, essa vida volta para nós, né? É saúde existencial. Tem coisas que a Bíblia fala para não fazer, por exemplo, não deis as suas pérolas aos porcos, não entregue os segredos do seu coração para uma pessoa que não vai saber apreciar, tanto como uma informação que você vai passar, como também, né, a sua vida mesmo, conjugal, que tem de gente deitando com qualquer um, andando em jugo desigual, né, entregando os seus segredos, as suas pérolas do seu coração para qualquer pessoa, né, ou então se associando com pessoas que não têm a mesma consciência que a gente tem, né, que você tem. Enfim, tá cheio de coisa que a Bíblia adverte para não fazer. Tem coisas que a palavra de Deus fala, cautelai-vos, cuidado, né? Cuidado com os falsos profetas, né? Eles são um estelionato, uma maquiagem, né? Eles se vestem de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Enfim, infelizmente hoje o povo sofre por falta de conhecimento. Existe uma promessa de Deus para a gente viver, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? O cigarro faz mal para a saúde. A gente pode, não tem nenhuma maldade no cigarro para o nosso espírito e para a nossa alma, mas a gente pode antecipar a nossa ida. Existem muitas fumaças também, né? Muitas fumaças que pode, não essa fumaça do cigarro, mas que pode contaminar o nosso ser, né? Os verdadeiros fumantes no Evangelho também são aqueles que carregam ódio, raiva, ira e que vão contra tudo aquilo que Jesus disse. Eu quero deixar essa mensagem de esperança para que você possa aprender do Evangelho, caminhar com Jesus, andar no trilho do Evangelho, para que você possa cada vez mais viver nesta terra. Praticar aquilo que Ele disse para não fazer e praticar aquilo que Ele disse para a gente fazer. Ele encerra o Sermão da Montanha, né, e eu quero encerrar também as minhas palavras sobre a palavra do meu Senhor, dizendo assim: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, a sua vida sobre a rocha, né? Então, se você quiser realmente ser prudente na vida, ouve aquilo que ele disse e pratica. Não seja simplesmente um ouvinte e não bota em prática, e não seja muito mais irresponsável de nem conhecer as palavras que ele disse. Por que me chama Senhor, Senhor e não faz aquilo que vos mando? Que Deus abençoe a todos.